nossa, eu te odeio muito e a gente vai ficar junto. Eu não gosto disso. Eu não gosto disso. Olá, pessoas lindas. Meu nome é Alice. Sejam todas muito bem-vindas de volta ao meu canal. Hoje é mais um vídeo de experiência de leitura, quadro aqui do canal onde eu conto pra vocês, eu compartilho com vocês sobre histórias que eu li recentemente e o que foi que eu achei delas. Mas é claro que eu faço isso sem dar nenhum spoiler. Aqui eu conto pra vocês sobre a minha leitura, abordando 5 tópicos que vão de detalhes mais gerais sobre o livro até a minha opinião final junto com a nota que eu dou. E é claro que todos os vídeos contando pra vocês minhas experiências de leitura estão reunidos numa playlist que eu vou deixar o link disponível aqui na descrição pra você ir lá e maratonar todos depois. E se você gosta de vídeos sobre livros, já se inscreve aqui no canal agora mesmo pra não perder os próximos vídeos que vierem por aí. E vamos nessa! O livro que eu quero falar com vocês hoje chama Ela Fica com a Garota. Ele foi escrito por Rachel Lippincott e Alison Derrick. Ela Fica com a Garota tem 360 páginas. Se a gente for contar agradecimentos e etc, vai para uns 365, 68, mas de história, 360. E ele é narrado em primeira pessoa com 2 pontos de vista, o de Alex e o de Molly. Foi lançado originalmente em 5 de abril de 2022 e no mesmo ano ele veio para o Brasil, sendo lançado dia 13 de junho de 2022 pela editora Out. Tem classificação indicativa mais 12 anos, tem alguns leves palavrões aqui, além de consumo de bebidas alcoólicas, mas é tudo muito tranquilíssimo, então dá pra ler tranquilamente. Tranquilo que dá pra ler tranquilamente, né? Ficou um pouco redundante, mas vocês me entenderam. E ele tá disponível nos formatos físico, de e-book e também de audiobook, mas como eu já falei em outros vídeos aqui em relação a livros internacionais, o audiobook está disponível apenas em inglês. É claro que existem livros que têm audiobook em português, tá? Mas nesse caso aqui é só em inglês mesmo. E de outros que eu já citei aqui antes. E agora eu vou te contar um pouquinho sobre as 2 autoras dessa história. Primeira coisa que eu quero contar pra vocês sobre essas autoras, que eu achei algo maravilhoso, é que elas são casadas. E além disso, elas têm uma filha. Alison Derrick nasceu e foi criada em Greenville, Pensilvânia. E depois de se mudar para Pittsburgh e se formar em redação em língua inglesa na Universidade de Pittsburgh, Alison abriu seu próprio food truck. Mas logo ela percebeu que preferia contar histórias do que vender sanduíches. Rachel Lippincott nasceu em Bucks County, na Pensilvânia também. Ela é bacharel em redação em língua inglesa, também pela Universidade de Pittsburgh. Ela é coautora de As 5 Passos de Você, best-seller número 1 do The New York Times. E eu tenho certeza que você já ouviu pelo menos falar sobre essa história. Mesmo que não tenha sido nos livros, tenha sido no filme, né? E tem um filme dessa história. Ela também é autora do livro A Lista da Sorte. E seu lançamento mais recente é Orgulho, Preconceito e Nós Duas. E sobre esse último título, eu tenho 2 curiosidades para contar para vocês. A primeira, na verdade, é uma curiosidade advinda da minha indignação, porque eu achei meio sem graça. O que eu achei sem graça? O livro? Não, eu nem li o livro ainda. Inclusive, quero bastante ler, apesar de ter descoberto que é um romance de época. Eles traduziram o título original Pride and Prejudice and Pittsburgh, que traduzindo ficaria Orgulho e Preconceito e Pittsburgh, que é o nome da cidade delas. Só que o que eu pensei? Eu achei que esse Nós Duas ficou meio esquisito. Eu achava que poderiam ter colocado Orgulho e Preconceito e a cidade. Porque, realmente, se botasse Pittsburgh, poderia ficar estranho pra gente e para outras pessoas de outros países também, né? Afinal, Pittsburgh, ela não gostei da escolha que fizeram para o título em português. E a segunda curiosidade que eu quero trazer para vocês sobre essa história é que Rachel escreveu essa história para sua querida esposa Alison. Ela escreveu uma história que sua esposa gostaria de ler. E essa ideia veio a partir da gravidez de Alison. A gravidez de Alison foi um tanto conturbada, e aí Alison assistia bastante Orgulho e Preconceito, que é o seu filme conforto, e consequentemente Rachel assistia bastante também esse filme com ela, e por amar tanto essa história, por ver que a sua esposa ama tanto essa história, Rachel resolveu escrever uma história baseada na história favorita de sua esposa, só que sáfica. Nossa, gente, sáficas emocionadas são tudo pra mim. Eu vou deixar aqui na descrição as redes sociais das autoras para vocês poderem ir lá conhecer mais o trabalho delas, conhecer outras histórias que elas escreveram e acompanhar mais sobre elas. Agora vamos pra sinopse de Ela Fica com a Garota. Alex Blackwood é teimosia com uma pitada de caos e uma boa dose de flerte. Ela sabe como ficar com a garota. Manter, no entanto, é outra história.
Molly Parker tem tudo na vida sob controle, exceto a completa falta de tato social perto de qualquer pessoa que não seja sua mãe. Ela sabe que é apaixonada pela incrível Cora Myers, só nunca chegou a realmente falar com ela na vida. Alex e Molly não parecem fazer parte do mesmo planeta, que dirá do mesmo campus da faculdade. Mas quando Alex, depois de um término péssimo, mas com sorte não permanente, descobre a paixão escondida de Molly, elas percebem que têm um interesse em comum. Talvez, se Alex se voluntariar a ajudar a colega a ficar com a garota de seus sonhos, ela consiga provar para sua ex que não é uma egoísta paqueradora e que está pronta para se comprometer de verdade. Apesar de Alex ser a última pessoa em que Molly poderia imaginar confiar, não dá pra negar que ela sabe o que está fazendo quando o assunto é garotas. Ao embarcarem em um plano de 5 etapas para fazer as garotas de quem são afins se interessarem por elas, Molly e Alex começarão a perceber que talvez estejam se apaixonando uma pela outra. E antes de eu chegar no ponto principal desse vídeo, que é o que eu achei da história, eu quero pedir pra você considerar fazer parte do meu Apoia-se. O Apoia-se é uma das formas da gente se aproximar ainda mais e além disso você vai apoiar o meu conteúdo de maneira ainda mais direta. A partir de R$5 você incentiva a continuidade desse canal, além de apoiar outros projetos que eu quero trazer pra vocês. Além disso, você pode receber conteúdos exclusivos do quadro Escondido no Quarto Falando em Voz Alta, feito somente para apoiadores. Eu vou deixar o link do Apoia-se disponível aqui na descrição para você ir lá conhecer a página, mas é claro que antes de ir lá conhecer a página, ou se você não puder conhecer a página, deixe seu gostei aqui embaixo, porque isso também incentiva muito a minha criação. Além de entender também que você gosta desse tipo de conteúdo. E agora sim eu vou falar pra vocês o que foi que eu achei desse livro. Eu tenho que dizer que no começo desse livro eu fiquei um pouco chateada. Por que eu fiquei um pouco chateada? Porque eu comecei a ler ele achando que eu não ia gostar e que eu ia largar. Depois que a pessoa começa a largar livros, isso é um caminho sem volta. Mas eu não largo só, tipo, li uma página e larguei. Não, eu leio, né? Eu começo a ler pra ver, né, se é bom. Então, no começo dessa história, eu comecei a lê-la e eu não achei ela tão assim que fosse me agradar, porque eu comecei a ver uma coisa que não me agrada nas histórias. O que não me agrada nas histórias? Picuinhas sem fundamento, picuinhas pesadas que só magoam as pessoas e não trazem nada de bom para as histórias. Uma coisa é uma implicânciazinha, porque a gente pode implicar também com o que a gente gosta. Mas implicâncias pesadas que fazem a outra pessoa se sentir mal, eu não consigo ver sentido nisso para um relacionamento se desenvolver. Na minha cabeça, pessoas que se odeiam não podem começar a gostar uma da outra e piorou ter um relacionamento. E aí no começo da história eu vi uma brincadeirinha que eu fiquei assim, pra quê? Né? Só que eu acabei de lembrar quando eu pintei a sobrancelha, eu tô um pouco agoniada agora. Eu não faço sobrancelha, mas eu pentei minha sobrancelha e eu não pintei hoje. Espero que não tenha ficado feio no vídeo. Mas enfim, voltando. Continuando a leitura da história, eu me surpreendi positivamente. Porque apesar de ter rolado essas picuinhas, né? A construção da história foi fofa e gentil e as picuinhas foram pontuais. Tipo, aconteceu uma coisa no momento e tal que eu não agradei, eu preferia que não tivesse acontecido. Só que isso não foi algo que se alongou de forma que ficasse desconfortável a leitura, nem que foi algo de nossa, eu te odeio muito e a gente vai ficar junto, sabe? Eu não gosto disso, eu não gosto disso. Eu gosto de picuinhas bestas. Picuinhas bestas tá tudo bem acontecer, mas gente que se odeia fica junta? Não. Então, assim, eu gosto de Como Eu Não Me Apaixonei Por Você, porque apesar de ser descrito como um haters to lovers, eles não são haters, é picuinha besta. Para Todos os Garotos que Já Amei, Peter Largin, é picuinha besta. E agora, novamente, Molly e Alex é picuinha besta. Teve uma só que eu não achei logo no começo, mas aí desenvolveu e foi essa picuinha besta e eu gosto de picuinha besta. Porque é muito mais fácil a picuinha virar uma amizade e aí virar um romance do que eu te odeio, mas a gente vai ficar junto.
Na minha cabeça não faz sentido. Eu sei que tem gente que gosta bastante de histórias assim, que faz sentido na cabeça delas, mas a minha não faz sentido, não é do meu gosto. Porque eu não vou querer me relacionar com alguém que eu odeio. E eu sei que é um livro, gente, só que mesmo assim, né? São histórias. Tipo, pessoas se odeiam. Não. Eu sou time Friends to Lovers. Mas continuando, a construção da história foi fofa e gentil. Eu gostei muito da construção da história, gostei muito da construção da amizade das personagens. Inclusive, eu me perguntei até, tá, mas como é que vai gerar alguma coisa a partir disso? Vai rolar um romance a partir disso? Será que realmente são elas que vão ficar juntas? Ou elas vão ficar com as garotas respectivas que estavam gostando? Mesmo que a sinopse tenha dito que elas estavam se apaixonando uma pela outra. A gente nunca sabe o que pode vir por aí, porque cabeça de autor nunca se sabe. Então, na minha cabeça, no começo eu ainda pensei assim que talvez não fizesse sentido elas ficarem juntas pela forma que tudo tava aparecendo por personalidade das personagens. No entanto, a construção da história foi feita de forma muito legal, que fez com que fizesse sentido as coisas que foram acontecendo. Que fez com que fizesse sentido esse se apaixonar em cada lado. Eu fiquei com medo até que fosse algo forçado. De, nossa, dá pra ver aqui que não tem chance nenhuma disso virar um romance. E assim, as autoras forçaram isso. E não, realmente fez sentido pra narrativa. Foi trazido da melhor forma esse sentimento, sabe? Esses sentimentos. Já que estamos falando de mais de uma pessoa. Então eu adorei a forma que essa amizade se desenvolveu em meio ao caos. Eu fiquei levemente irritada em alguns momentos, mas porque eu ficava com vergonha alheia, eu pensando, meu Deus, o que tá acontecendo aqui? Mas não era uma irritação de raiva, de não era pra isso acontecer, eu odeio isso que tá acontecendo, não. É só aquela coisa que às vezes a gente tá lendo uma história, assistindo um filme que bate aquela raivinha de por que você fez isso? Caramba, por que você não falou aquilo? Que é normal de acontecer em comédias românticas. Principalmente porque isso envolve a personalidade das personagens ali presentes. Inclusive, eu tô muito feliz que eu tô tendo mais uma personagem amarela por quem eu me derreto nas histórias. Teve Lara Jean e agora tem Molly. Inclusive, é mais uma que eu me identifico bastante com a personalidade. E além da narrativa do casal, a gente vê narrativas de família, de relações familiares, como relações familiares podem interferir nas nossas existências, nas nossas formas de nos expressarmos, que nem sempre famílias são aquelas pessoas que têm essa ligação sanguínea. Já falei isso aqui em outros vídeos também em relação a livros. E eu gosto muito de ver essa exploração de pessoas importantes pra gente que têm consideração por nós como se fosse família de sangue. Sendo que gente que é de sangue nem sempre vai ter a consideração que a gente gostaria que tivesse. E a partir das relações familiares, né, e as relações amorosas, a gente vê as personagens revendo suas relações consigo mesmas, sobre coisas que elas querem, sobre coisas que elas sonham, sobre seus desejos, sobre os desejos que realmente são reais e o que na verdade está num campo fantasioso. É muito legal ver o desenvolvimento de todos os personagens que são importantes de serem desenvolvidos. E tudo trazido na medida necessária pra gente entender a história sem ficar em nenhum buraco. Os capítulos são curtos e descritos na medida certa. A gente não se perde em meio à história e vê os pontos de vista serem narrados, mostrando também as personalidades de cada personagem. Esse livro é muito visual e ele traz referências citando séries, citando histórias de livros, de peças. Ele fala sobre sonhos, sobre fantasias, sobre possibilidades. E por mais que ele tenha um romance ali, ele também fala sobre a amizade. Esse livro é simplesmente aquelas comédias românticas deliciosas que a gente assistia na sessão da tarde nos anos 2000. E por isso mesmo que me dava aquelas raivinhas assim, porque essas raivinhas são presentes nessas histórias também. Você lembra das raivinhas que você sentia ao ver filme de sessão da tarde em que as coisas aconteciam só pra dar uma continuidade na história e que a gente pensava, meu Deus, por que isso tá acontecendo? Então é isso. Só que nesse caso aqui não é um casal heteronormativo branco que tá sendo o centro da história. Inclusive eu queria fazer um apelo aqui pra esse livro virar um filme.
Eu quero que esse livro vire um filme de sessão da tarde, que tem aquele pôster com fundo branco, bem clássico, porque a gente precisa dessa história. Assim como o Passo de Você não virou filme, então, Ela Ficou com a Garota também tem que virar filme. Ele é muito visual pra isso, eu conseguia visualizar todas as cenas. Claro que quando eu leio uma história, eu visualizo cenas. Só que nesse livro é tudo ainda mais visual. Então tem uma cena, por exemplo, em que elas estão num jogo de rugby que dá pra ver totalmente aquela cena acontecendo e passando na sessão da tarde, a gente assistindo e rindo da situação, ao mesmo tempo que ficando irritada. Tipo, precisa virar um filme. E eu gostaria muito que ele fosse protagonizado por Lana Condor e Maya Hawke. E não porque Lana fez Para Todos os Garotos que Já Amei, que é uma das minhas histórias favoritas, mas porque eu realmente, quando eu tava lendo, eu visualizei ela nesse papel. Eu visualizei a imagem de Lana Condor nessa história e visualizei Maya Hawke nessa história. Então, pra mim, elas têm que fazer esse papel principal aí. O resto das outras pessoas, tanto faz. Mas protagonista tem que ser elas duas. Porque, nossa, na minha cabeça faz todo sentido. Eu terminei esse livro me sentindo totalmente boiolinha e com a vontade imediata de ter um dengo. E é por isso que, pra mim, ele vale sim 5 unicórnios. Ele é uma comédia romântica muito gostosa de ler, ele é muito fofo e eu me surpreendi positivamente com ele. Então, pra mim, ele é maravilhoso em todos os detalhes, assim, tipo, ele é muito legal. Eu, inclusive, fiquei com a sensação dele a mesma que eu tenho com Para Todos os Garotos que Já Amei, que é de ler de novo. Eu quero ler de novo essa história. Mas eu tenho outras leituras na frente. Tipo, eu não tenho problema de reler uma história em pouco tempo. Eu gosto, só que eu tenho que, né, priorizar as outras coisas. Mas eu quero muito ler essa história de novo. E, além disso, eu quero uma continuidade dessa história. Eu gostaria aqui também, mais um pedido, da continuidade dessa história. Eu quero ver as queridas juntas assistindo Wynonna Earp. Eu preciso de quase toda a descrição que Molly deu pro sonho dela de relacionamento. Eu preciso vê-las juntas assistindo essa série. Eu não só quero, eu preciso ver as queridas juntas assistindo Wynonna Earp. Eu simplesmente quero a continuidade, eu preciso da continuidade. E não precisa ser uma coisa de, nossa, eu preciso de uma saga. Não, só mais um, mostrando a relação, pra mim já é o bastante. Eu fico muito feliz, eu gosto muito de ver as relações acontecendo. Pra mim, pra além de querer que os personagens fiquem juntos, eu quero ver a história deles acontecendo. Eu simplesmente preciso ter mais. Interrompendo a programação desse vídeo, porque eu gravei já tem um tempo, pra dizer que teremos mais sim de Alex e Molly, porque Rachel acabou de postar que vai ter uma novela de Natal de Alex e Molly. Vai ter uma novela de Natal de Alex e Molly. Gente, eu tava pedindo aqui. Quando eu pedi, o vídeo nem tinha saído ainda. E aí Rachel postou isso. No Natal de 2025, teremos mais de Alex e Molly. Agora conta pra mim, você já leu Ela Fica com a Garota? Deixa aqui nos comentários o que foi que você achou dessa história. E me conta também, num possível live action, quem você acha que deveria interpretar Molly e Alex? Quais as atrizes que você acha que ficariam melhor nesse papel? Nesses papéis. E lembrando que se você não leu Ela Ficou com a Garota, tem o link disponível aqui na descrição para você comprar o livro. Eu espero muito que essa história encante você, assim como ela me encantou. Muito obrigada por ter assistido até aqui, ter se inscrito neste canal e ter deixado like nesse vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo!